Só para esclarecer mesmo, né? Sempre, todos os dias, a partir da oração, a partir desse instante, quando se inicia esse fundo musical e a gente se utiliza dele para abrir o nosso culto, nós estamos ao vivo também pelo Facebook e eu convido você, venha todos os dias de segunda a sexta cultuar a Deus conosco, todas as manhãs aqui, através do Facebook também. Vamos orar, vamos iniciar o culto e vamos crescer, se Deus assim nos permitir, juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus querido, Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós bendizemos o Senhor nesta manhã, te agradecemos por mais uma semana, te agradecemos porque estamos vivos e enquanto estamos vivos, temos esperança. Os vivos têm esperança, os mortos não têm mais esperança nenhuma esperança. Os mortos já estão com os seus espíritos e com o destino dos seus espíritos selados. Nós ainda podemos mudar o nosso destino eterno. E é isso que nós fazemos aqui todos os dias. Explicamos o Evangelho, orientamos como cada um pode ter o seu destino eterno junto com Deus Todo-Poderoso, a quem nós adoramos todas as manhãs aqui, a quem nós exaltamos e glorificamos, a quem nós servimos e, mais do que servir, obedecemos. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe-nos na Tua presença santa, fala conosco, livra-nos da mentira, da hipocrisia, da falsidade, e que venhamos a entender um pouquinho mais hoje da Tua santa palavra. E que este entendimento traga, Senhor, obediência. Fala conosco. Recebe-nos, Senhor, na Tua presença santa. Recebe-nos aos Teus pés, aonde nós entendemos que é o lugar mais confortável para o cristão, aos Teus pés. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Dá-nos a graça de compreendermos o momento que vivemos. Esta é a oração que eu coloco aos Teus pés, por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco, no nome sagrado, poderoso, grande, do Cristo Jesus. Amém. Hoje, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos entender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Eu quero crer que a grande maioria já sabe, já entende isso, mas eu tenho recebido perguntas sobre este assunto. Muita gente tem perguntado, algumas pessoas pelo e-mail, outras pessoas pelo grupo. Eu acho que eu não recebi pergunta, mas no particular muita gente tem perguntado, né? E eu creio que a gente precisa esclarecer o assunto, então, e
aquietar os corações que estão em dúvida, os corações que sofrem. E coração em dúvida é um campo muito fértil para ser manipulado. Quem tem o coração duvidoso é de fácil manipulação. E quem é que quer manipular o seu semelhante? Quem quer? Mundaréu de gente, né? Muita gente quer manipular você, a mim. Muita gente quer fazer você ser escravo deles. Ou se não consegue te escravizar, muita gente quer fazer você se tornar dependente deles. Você não é escravo, mas é dependente. Tudo que você vai fazer, você tem que perguntar, né? Tem pastor que gosta de ser guru. Ai, pastor, eu quero comprar um carro, o que o senhor acha? Mas quem decide é a pessoa, não é o pastor. Ô, pastor, eu quero comprar uma casa, eu quero mudar de emprego, eu quero casar. Quanta gente vai lá aos pés do pastor para perguntar esse tipo de coisa. E isso são coisas particulares, isso é de cada um, não é o pastor que vai decidir. E o pastor que diz que decide, que fala com Deus e que Deus vai dar resposta, é mentiroso. É mentiroso, porque esta vida, nós temos, cada um tem um tempo de vida aqui, e esta vida como é que as pessoas aprendem as coisas? Pelos erros e acertos. É errando que a gente aprende. Né? O erro traz o acerto depois. Então, às vezes a gente erra, toma decisões erradas na vida. Quem é que... muita gente, né, que está nos acompanhando vai dizer assim, eu sou casado, eu sou casada, mas eu não sou feliz no casamento. Isso acontece muito. A pessoa é casada, vive, mas não é feliz no casamento. Foi um erro, né? Mas assume esse erro. E não ser feliz no casamento não nos dá prioridade nenhuma sobre nada. Não é feliz, não é feliz, foi opção sua. Ou alguém te obrigou a casar? Ninguém te obrigou a casar. Hoje ninguém, já de um bom tempo para cá, ninguém é obrigado a casar. Há muito tempo atrás, 70, 80 anos atrás, acontecia, né? Das pessoas serem obrigadas. Hoje não. A pessoa casa porque quer. Errou. Outros casam, não deu certo, separa. Que também não é bíblico, a separação por incompatibilidade de gênios, também não é bíblico isso. Está vendo? Eu estou tentando mostrar que a vida é de acertos e erros. Então não é pastor que decide se você deve mudar de emprego ou não. Isso é você. Isso é você. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui não é simplesmente a quebra de maldição que nós vamos falar. Nós vamos falar de pessoas que se viram convertidas
E depois, por um motivo ou outro, acabaram abandonando de seguir Jesus e voltaram para a antiga vida que tinham. Passar os outros para trás, enganar, viver na prostituição. Muita gente fez isso. Viver embriagado. Muita gente fez isso. E aí, a pessoa, com o passar do tempo, vê que isso é um mal para a vida dela, isso não faz bem para ela. Vê que ela está se afundando. Ou alguns, depois que se afundaram, é que falam: olha, eu estou aqui afundado, estou com lama até o nariz. E quando eu estava nos braços do Senhor, eu não era assim, né? O que eu tenho que fazer para voltar para Jesus? Eu tenho que fazer uma oração de quebra de maldição, de romper laços que eu criei com o inimigo, porque quem cria os laços com Satanás somos nós. Nós que damos lugar a ele na nossa vida. Ele vai oferecendo as coisas mesmo, vai facilitando algumas coisas. E aqueles que aproveitam, não sei bem se isso é aproveitar, né? Eu creio que não. Mas aqueles que aproveitam as oportunidades trazidas e oferecidas pelo Satã, acabam criando laços com Satanás. Então os laços são feitos por nós mesmos é que pegamos uma corda, né, amarramos em nós e atamos esta corda do outro lado, da outra ponta dela, a Satanás. Não é ele que... Satanás, segundo a Bíblia, ele não possui um crente. Não há. Veja bem, nem na Bíblia, nem em nenhum registro, nenhum compêndio de que um crente foi possuído por Satanás. O que existe, na verdade, são pessoas que se autodenominavam crentes e que foram possuídas, né? Certa vez eu estive em uma denominação e aí uma mulher lá, uma senhora, já era uma senhora, ficou endemoniada, ou parecia endemoniada, eu não fui investigar. E aí a pessoa que me levou até lá, que estava do meu lado, falou: olha, todo culto ela fica endemoniada. Não é possível, né? Você concorda? Essa pessoa não era cristã. Ou tem um problema mental, um problema emocional. Porque Satanás, a Bíblia nos diz isso, em muitos lugares, não possui um cristão. Pode possuir alguém que se autodenomina cristão. Isso é uma outra conversa. Agora, o cristão, templo selado com o Espírito Santo, não tem como. Porque se nós somos templo do Espírito Santo,
Como é que Satanás vai entrar na gente? Satanás é mais poderoso que o Espírito do próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Então, até não é muito certo a gente falar, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus é Espírito. O Espírito Santo é o próprio Deus. Mas a gente fala o Espírito Santo de Deus, né? Mas não é muito certo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E o que a gente precisa entender, e precisa ficar bem claro na cabeça do cristão, por exemplo, é o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3. E eu gostaria que você lesse. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou indicar algumas passagens e vou terminar com essa, que é 2 Coríntios 5,17. Por que eu quero levar você para ler? Para você entender o que eu estou falando. Toda e qualquer pessoa que crê, olha, crer em Jesus não é simplesmente acreditar que Jesus passou por esta terra, não é acreditar que Jesus existiu, que Jesus morreu na cruz, não é só isso. Isso aí qualquer pessoa acredita. Né? Crer em Jesus é crer que Jesus viveu aqui, passou por esta terra, cresceu aqui, era homem e era Deus, e se entregou fisicamente por cada um de nós, e esta entrega nos liberta de todo e qualquer pecado e nos salva. Crer em Cristo é a gente olhar para a gente mesmo e nos vermos como pecadores, perdidos, precisando de um Salvador. E o único Salvador é Jesus. Isso que é crer em Jesus. Então, qualquer pessoa que crê em Jesus e tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é selado pelo Santo Espírito da promessa. Que promessa? De salvação. É isso que está escrito em Efésios 1,13, não é? Toda pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, né, é justificado pelo próprio Jesus Cristo. E isso que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Gostaria que você lesse, porque eu estou falando exatamente o que está escrito na Bíblia. Não estou acrescentando, não estou subtraindo, não estou forçando, né? Tem gente que força aquilo que está escrito. E todo cristão, ele é propriedade. Você sabe que é propriedade, né? Você é dono. Você é que toma conta. Todo cristão é propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Leia. Eu pedi para você ler Efésios 1,13, Romanos 3,24 e 1 Pedro 2,9, para você ter este entendimento perfeito que a obra de Deus na vida do salvo é uma obra perfeitíssima, é uma obra eficaz. Não há. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque eu não estou aqui para enrolar você, fazer você ficar dependente de mim, de jeito nenhum. Se nós vamos depender de alguém, que dependamos nós do nosso Senhor.
Então, se eu sou propriedade de Deus e você também o é, se nós somos justificados em Jesus, e se nós somos selados com o Espírito da promessa, numa oração forte de libertação, isso tudo é mentira. Porque não existe uma fórmula de libertação. É Jesus Cristo. Porque se você acredita que há uma oração que te liberta, você está acreditando que a obra de Jesus não é completa. Que uma oração que liberta completa então a obra de Jesus. Porque essas três passagens, Efésios 1:13, Romanos 3:24 e 2 Pedro 2:9, falam que a obra de Jesus é completa, não precisa de mais nada para completar. Não é uma oração que alguém venha fazer por você, ou mesmo que você venha fazer, que pode completar a obra de Jesus. É crer. É verdade, é claro, que mesmo salvo, mesmo aquele que crê, se não for vigilante e não mantiver uma comunhão firme com o Senhor, ele vai dar ouvidos às tentações da carne, né? Porque isso acontece toda hora, gente. Se alguém que está aí me ouvindo disser assim para mim, eu não tenho tentação da carne nenhuma, você me desculpa, então você não está vivo. Então você não vive, você não está vivo, você morreu então. Porque enquanto nós estivermos vivos, a carne vai nos tentar. E se a gente der chances, nós vamos acabar fazendo aquilo que não agrada a Deus. É claro, isso todo mundo sabe. Mas a palavra de Deus é claríssima. Eu não posso vir aqui falar diferente só para... não vou fazer isso. E quem faz isso está mentindo. Quem faz isso é mentiroso. E Satanás é o pai da mentira. Então, se a pessoa está mentindo, ela é serviçal. Se Satanás é o pai da mentira, aquele que mente é filho de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque a palavra de Deus, abre aí 1 João, não é Evangelho. É lá no final da Bíblia, tem 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que fala. Não fala para fazer oração forte, oração de quebra de maldição, oração disso, não fala nada disso. Fala assim, está aberto aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acabou. Olha como uma coisa simples. Não tem que fazer quebra de maldição, não. Eu fiquei afastado, agora eu preciso tirar da minha vida os espíritos imundos. Está aqui, ó, olha aqui. Isso aqui, como é que eu tiro da minha vida as maldições, os espíritos? Com Jesus Cristo. Crendo em Jesus. Mas é assim. Mas não tem que fazer uma oração forte, uma oração de quebra de maldição. Não. Leia João, 1 João 1,9. Eu vou confessar os meus pecados para quem? Para o pastor? Claro que não.
Pastor não perdoa pecado. O único que perdoa pecado é Cristo. Então eu confesso os meus pecados para Cristo, me arrependo e vou lutar daqui para frente para não pecar. Mas se pecar, eu tenho um advogado que me defende, que é o próprio Cristo. E eu estou purificado de toda injustiça. Não tem nada desse negócio de oração, de quebra de maldição, oração forte. Né? Tem uns sujeitos aí que não mudam, continuam com esse negócio de oração forte. É mentira. Eles estão mentindo para vocês. E se você conhece alguém que segue esta gente, e é muita gente que faz isso, hein? São muitas denominações que ensinam essas mentiras. Mostra para ele na Bíblia, fala, olha, o sujeito está mentindo para você. Porque olha o que está escrito na Bíblia. Manda ele mostrar na Bíblia uma oração de quebra de maldição. Você sabe em que ele vai? Ele vai lá no Velho Testamento. Numa passagem extremamente mal compreendida. Né? E na sexta-feira a gente falou disso. Que lá em Ezequiel esclarece tudo isso. O perdão que Deus nos dá, quando a gente se arrepende, não precisa de sacrifício nenhum. Olha, Deus está vendo que você saiu lá da sua casa, lá longe, veio aqui na nossa igreja. Deus está vendo seu sacrifício. Ah, sim. Deus está olhando o seu sacrifício. O seu sacrifício, então, se iguala ao sacrifício de Jesus Cristo. Você saiu da sua casa, foi na igreja debaixo de chuva, porque você quis. Não é, foi sacrifício seu para você, não para Deus. Porque o sacrifício supremo e aceitável perante Deus é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Não necessita mais de sacrifício nenhum. Penitência. Pessoas que ficam fazendo penitência. Pessoas que ficam fazendo oração de quebra de maldição. Ora, se você está debaixo de maldição, é porque você não está com Cristo. Vá para Cristo que automaticamente, imediatamente, as maldições são quebradas. Nada. Pense nisso que eu estou falando. Pare e pense. Se uma oração forte, uma oração de quebra de maldição, um sacrifício, faça um sacrifício, ajude. Mentira! Isso é um pensamento católico, apostólico, romano, não é um pensamento bíblico, não é um pensamento do cristianismo bíblico. Não é, não adianta dizer que é. Porque nada pode complementar a obra de Deus. Isso é claro, não é? Não podemos complementar a obra de Deus. As igrejas pregam que há necessidade de que algum líder faça uma oração de poder para libertar os crentes que estão em maldição. Eu acho que essas igrejas aí, sinceramente, não estou falando mal, não, porque tem gente que acha que eu falo mal. Ele só fala mal de igreja. Quantas vezes falaram isso para mim? Você só fala, eu não estou falando mal. Eu estou mostrando o que a Bíblia fala e o que as falsas denominações ensinam. Se para você isso é falar mal, então eu não vou lançar pérola aos porcos, né? O que as igrejas deveriam ensinar, na verdade, é o crente, é o cristão, é o temente a Deus, manejar bem a palavra de Deus.
para que esteja preparado. Agora, se as pessoas manejam bem a palavra de Deus, não vão nesses lugares aí. Não vão. Você pode ver, as pessoas que estão lá são pessoas que vão, por causa disso que eles fazem campanha. É isso que eu quero que você veja, que você entenda. As pessoas não vão lá para ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. As pessoas vão lá para receber alguma coisa de Deus. E quando você vai para receber alguma coisa de Deus, você negligencia a maior dádiva que Deus nos dá, que é a salvação. Por causa disso que eles fazem, 7 dias, 7 sexta-feira, 21, 15, 14, para as pessoas irem. Ninguém vai lá para ouvir a palavra. São pessoas que não conhecem nada de Bíblia. E eles não ensinam mesmo. Porque se ensinar, a pessoa tem os olhos abertos. Fala, o que eu estou fazendo aqui? Não vai mais. Então as campanhas, essas coisas aí, né, é para forçar a pessoa a ir. Cada vez que a pessoa vai, ela é obrigada a levar um trocado lá, um dinheiro, porque dinheiro, né? E a palavra de Deus é que nos ajuda a resistir os inimigos do mundo, da carne, o próprio diabo. Lá não é ensinado, em nenhuma dessas denominações, infelizmente, as grandes denominações, né, também já entraram nesse círculo desumano, porque estão nessa também, não ensinam a suficiência da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sujeito que sabe que a obra de Jesus, quem sabe, quem tem consciência que a obra de Jesus é tudo que há, é um crente mais firme. É um crente que não vive com medinho de tudo que está ao seu redor. Porque eles põem medo em você, né? Eles põem medo. Olha, se você não der o dízimo, quem é que nunca ouviu isso? Você vai gastar na farmácia o dinheiro do dízimo. Se você não der o dízimo, tudo quanto é eletrodoméstico da sua casa vai quebrar, você vai gastar para arrumar. Se você não der o dízimo, o dinheiro do dízimo você vai gastar no mecânico. Se você não der o dízimo, o dinheiro do dízimo você vai gastar na farmácia. Quem é que não... Está vendo? São ameaças. A Bíblia não fala nada de dízimo para a igreja, é mentira. Você quer dar, veja bem, eu não estou dizendo que dar o dízimo é errado e nem que é pecado. O erro e o pecado está em pedir o dízimo para a igreja. Você conhece alguma passagem bíblica de algum apóstolo pedindo dízimo para a igreja? Se você conhecer, me manda. Por favor, mande. Você conhece alguma passagem bíblica do nosso Senhor Jesus Cristo pedindo dízimo para a igreja? Mas eles continuam pedindo. Não, porque o dízimo, sim, tudo aquilo está certo, é verdade. Mas nós estamos na nova aliança. O que acontece, que é muito pouco falado, mas muito pouco falado, mas pouquíssimo falado, para não dizer não é falado, é aquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17.
se nós cristãos, se nós crentes lêssemos um pouco mais a Bíblia, tivéssemos um pouco mais de discernimento, nós entenderíamos aquilo que está escrito em Gálatas 5,17, que fala sobre, a Bíblia chama, não é o Mário que está chamando, é a Bíblia chama, né, de guerra entre carne e espírito. Gálatas 5 fala das obras da carne. Aquilo que eles tratam, espírito de prostituição, quem é que nunca ouviu falar? Espírito do alcoolismo, quem é que nunca ouviu falar isso? Espírito das drogas, quem é que nunca ouviu falar isso? Quem é que nunca? Todo mundo já ouviu falar isso. A Bíblia não chama isso de espírito, chama de obra da carne. Gálatas 5, lê lá. A gente, quando crê em Jesus, né, a gente morre para o pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Mas o pecado não morre. Por causa disso que a gente peca ainda. É isso. Olha como é mais fácil de entender. A gente morre para o pecado. Nós somos novas criaturas, mas o pecado não morre em nós. A gente busca diariamente obedecer a Deus. Mas a gente não pode esquecer que o pecado está vivo, saltitando, pulando ao nosso redor. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não é oração disso. Oração daquilo. Quebra de maldição. Não existe maldição. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Acabou. Não tem maldição nenhuma. Porque a obra de Jesus no Calvário foi uma obra completa, perfeita. Aquele que vai para Jesus, não importa se você caiu no mundo de novo, né? Caiu no mundo, fez um monte de bobagem, fraquejou, não importa. Levante-se e vá para Jesus, confesse para Jesus, não é para mim. Eu não vou resolver nada, eu posso dizer para você, os seus pecados estão perdoados. Se você não confessou e não se arrependeu, eu digo isso e não adianta nada. Jesus sabe se você está arrependido mesmo ou não. O perdão dado pelo nosso Senhor frente ao arrependimento não precisa de complementações como oração de quebra de maldição, oração forte. Não precisa, isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Olha, quem faz isso, né, está pecando, está fazendo exatamente aquilo que você foi buscar lá. Ele está pecando. Você foi buscar algo que ele faz. A gente precisa lutar, e isso é difícil, isso não é. Por causa disso que a salvação é graça. Vocês entendem? Quando eu falo, às vezes, tudo é pela graça. Salvação é pela graça. Porque a gente não tem merecimento. Porque fazer a vontade de Deus é resistir às tentações do inimigo e tentações da carne. E às vezes a gente não resiste. Aí a gente faz a bobagem. Depois se arrepende, chora, pede perdão. A graça de Deus, a graça
É tudo aquilo que a gente não merece. Então, na verdade, a gente não merece nada. Mas o Senhor nos perdoa. Por causa disso que a salvação é pela graça. Tudo é pela graça. Você está vivo hoje é pela graça. Eu estou falando aqui com você é pela graça. Porque eu não sou merecedor, eu tenho consciência disso. Eu e ninguém é. Então eu vou ouvir, vou acompanhar alguém que é merecedor. Eu quero dizer para você que nenhum homem é merecedor. Tudo, absolutamente tudo, é pela graça de Deus. Por causa disso, que eu coloquei como a passagem-chave para tudo isso que eu estou falando, e só vou falar dela agora. Eu já falei, durante a explanação eu falei, mas agora eu vou ler a passagem. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E tudo se fez novo. Pronto, aí como é simples. Não tem que fazer oração de fé, oração disso, oração daquilo, tudo mentira. Tudo para prender você. Tudo para fazer você ficar dependente daquele lugar, daquela denominação e daquelas pessoas. Isso não. Dependa só do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos a entendermos essas santas verdades mais claramente. Dá-nos a clareza do entendimento, a coragem de seguir a Bíblia e não seguir determinações de homens. Fala conosco, Senhor. Continua, Senhor, nos libertando das garras dos homens, porque os homens também nos aprisionam. Assim como Satanás quer nos aprisionar, tem homens que querem nos aprisionar, homens e mulheres, querem nos aprisionar também. Ajuda-nos a compreendermos esta santa verdade, que só o Senhor liberta, e só o Senhor é suficiente. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, o suficiente nas nossas vidas. Amém.